Capítulo 3. A Irmandade Muçulmana. Ao voltar aos territórios ocupados após seus estudos na Jordânia, meu pai estava cheio de otimismo e esperança para os muçulmanos de todos os lugares. Em sua mente, via um futuro brilhante criado por uma manifestação moderada da Irmandade Muçulmana. Ele estava acompanhado de Ibrahim Abu Saleh, um dos fundadores da sociedade na Jordânia, que tinha ido ajudar a insuflar vida na estagnada Irmandade da Palestina. Ele e meu pai trabalhavam bem juntos, recrutando jovens que compartilhavam a sua paixão e os reunindo em pequenos grupos de ativistas. Em 1977, com apenas 50 dinares no bolso, Hassan se casou com Saba Abu Saleh, irmã de Ibrahim Abu Saleh. Eu nasci no ano seguinte. Quando eu tinha 7 anos, nossa família se mudou para Al-Biré, cidade próxima de Ramallah. Meu pai se tornou imã do campo de refugiados Al-Amari, criado dentro dos limites da cidade. 19 campos se espalhavam pela Cisjordânia e Al-Amari foram estabelecidos em 1949, em uma área de aproximadamente 89 mil metros quadrados. Em 1957, suas velhas tendas haviam sido substituídas por casas de concreto geminadas. As ruas tinham a largura de um carro. Nas sarjetas, o esgoto corria como rios de lama. No centro da área se erguia uma árvore solitária. O campo estava superlotado, a água não era potável. E os refugiados dependiam das Nações Unidas para tudo: habitação, comida, roupas, assistência médica e educação. Quando foi à mesquita pela primeira vez, meu pai ficou decepcionado ao encontrar apenas 2 fileiras de pessoas, cada uma com 20 homens, que faziam suas orações. Porém, vários meses após ele ter começado a pregar, as pessoas enchiam a mesquita e ocupavam até as ruas. Além de sua devoção a Alá, meu pai nutria grande amor e compaixão pelo povo muçulmano, e eles retribuíram esse sentimento amando-o muito. Hassan Youssef era muito querido por ser como todas as pessoas. Vivia como elas viviam, comia o que elas comiam, orava como elas. Ele não se achava melhor do que aqueles a quem servia. Não usava roupas sofisticadas e recebia um baixo salário do governo jordaniano, que mal dava para cobrir as despesas e pagar a manutenção dos locais religiosos. Sua folga oficial era às segundas-feiras, mas ele nunca descansava. Ele não trabalhava pelo salário, mas para agradar a Alá. Para ele, aquele era seu dever sagrado, seu propósito de vida. Em setembro de 1987, meu pai aceitou um segundo emprego como professor de religião dos estudantes muçulmanos que frequentavam a escola cristã particular na Cisjordânia. Obviamente, isso significava que ele quase não parava mais em casa e nós o víamos menos do que antes. Não porque ele não amasse a família, mas porque amava Alá ainda mais. No entanto, o que não percebemos era que estava chegando o momento em que quase não teríamos por perto. Enquanto meu pai trabalhava, minha mãe carregava o fardo de criar os filhos sozinha, nos ensinando a ser bons muçulmanos, nos acordando para a prece da alvorada quando já tínhamos idade suficiente e nos incentivando a jejuar durante o Ramadã, o mês sagrado do islamismo. Àquela altura, éramos 6. Meus irmãos Sohaib, Sef, Owais, minhas irmãs Sabila e Tasnim e eu. Mesmo com a renda dos 2 empregos do meu pai, mal tínhamos dinheiro suficiente para pagar as contas. Minha mãe dava duro para fazer cada dinar render ao máximo. Sabila e Tasnim começaram ainda muito jovens a ajudar minha mãe nas tarefas domésticas. Meigas, puras e lindas, minhas irmãs nunca se queixaram, embora seus brinquedos ficassem cobertos de poeira, porque elas não tinham tempo para usá-los. Os utensílios de cozinha eram seus novos companheiros de diversão diária. Você faz coisas demais, Sabila, minha mãe dizia à minha irmã mais velha, precisa parar e descansar. Mas Sabila apenas sorria e continuava a trabalhar. Meu irmão, Sohaib, e eu aprendemos muito cedo a fazer uma fogueira e a acender o forno. Cozinhávamos e lavávamos os pratos e todos cuidavam de Owais, o bebê. Nossa brincadeira favorita se chamava Estrelas. Todas as noites, antes de irmos dormir,
Minha mãe escrevia nossos nomes em uma folha de papel e nos sentávamos em círculo para que ela pudesse nos premiar com estrelas, de acordo com o que tínhamos feito durante o dia. No fim do mês, aquele que tivesse o maior número de estrelas era o vencedor. Em geral era Sabila. Não tínhamos dinheiro para prêmios de verdade, mas isso não importava. O objetivo do jogo era mais conquistar o apreço de minha mãe do que qualquer outra coisa. E sempre esperávamos, ansiosos por nossos pequenos momentos de glória. A mesquita de Ali ficava a apenas 800 metros da nossa casa, e eu me orgulhava muito de poder ir até lá a pé, sozinho. Eu queria desesperadamente ser igual a meu pai, assim como ele havia desejado ser igual ao pai dele. Em frente à mesquita de Ali havia um dos maiores cemitérios que eu já tinha visto, servindo a Ramallah, Al-Barié e aos campos de refugiados. Era 5 vezes maior do que todo o nosso bairro e ficava cercado por um muro de pouco mais de meio metro de altura. 5 vezes por dia, quando Adã nos conclamava para as preces, eu fazia o trajeto de ida e volta até a mesquita, passando ao lado de milhares de túmulos. Para um garoto de minha idade, o lugar era incrivelmente assustador, sobretudo à noite quando ficava às escuras. Eu não podia deixar de imaginar as raízes das grandes árvores se alimentando dos corpos enterrados. Certa vez, quando o imã nos chamou para a prece do meio-dia, eu me purifiquei, pus um pouco de colônia, vesti roupas boas, como as que meu pai usava, e fui para a mesquita. O dia estava lindo. Ao me aproximar, percebi que havia mais carros estacionados do lado de fora do que de costume, e um grupo de pessoas estava de pé perto da entrada. Tirei os sapatos, como sempre fazia antes de entrar, e vi bem perto da porta um corpo envolto em tecido de algodão branco dentro de um caixão aberto. Eu nunca vi um cadáver. Embora soubesse que não deveria ficar olhando, não conseguia desviar o olhar. O corpo estava enrolado em um lençol, com apenas o rosto à mostra. Cheguei perto e observei seu peito, quase esperando que voltasse a respirar. O imã nos chamou para a prece, então adentrei a mesquita como todo mundo, embora continuasse a me virar e olhar para o corpo no caixão. Quando terminou nossas recitações, o imã pediu que o corpo fosse levado lá para a frente, a fim de receber as preces. 8 homens levantaram o ataúde em seus ombros e um deles clamou: Lá ilahá ilalá, não há Deus como Alá. Como se estivessem respondendo a um sinal, todos os outros também começaram a gritar: Lá ilahá ilalá, lá ilahá ilalá. Coloquei os sapatos o mais rápido possível e acompanhei a multidão que se dirigia ao cemitério. Por ser muito baixo, tive que correr por entre os homens mais velhos para não ficar para trás. Eu nunca tinha entrado no cemitério, mas concluí que estaria seguro por estar na companhia de todos os demais. Não pise nos túmulos, alguém gritou, é proibido. Abri caminho cuidadosamente entre a multidão até chegarmos à beira de uma cova profunda. Olhei rápido para o fundo do buraco de 2,5 metros no qual um velho estava de pé. Eu havia escutado algumas crianças do bairro falar daquele homem, Jumaá. Diziam que ele nunca ia à mesquita e não acreditava no Deus do Alcorão, mas enterrava todo mundo. Às vezes 2 ou 3 corpos por dia. Será que ele não tem nenhum medo da morte? Pensei. Os homens baixaram o cadáver até os braços fortes de Jumaá, depois lhe entregaram um frasco de colônia e uma coisa verde que tinha um cheiro fresco e gostoso. Ele abriu a mortalha e despejou o líquido sobre o corpo. Jumaá virou o defunto para o lado direito na direção de Meca e construiu uma pequena caixa à sua volta com placas de concreto. Enquanto 4 homens com pás jogavam terra na cova, o imã deu início às orações. Começou a prece como meu pai costumava fazer. Esse homem se foi, disse, a terra caindo sobre o rosto, o pescoço e os braços do morto. Deixou para trás tudo, dinheiro, casa, filhos e mulher. Esse é o destino de cada um de nós. Exortou-nos a nos arrepender e a parar de pecar. Depois disse algo que eu nunca havia ouvido meu pai dizer. A alma desse homem logo voltará e 2 anjos terríveis, chamados Munkar e Nakir, descerão do céu para examiná-lo. Eles pegarão seu corpo e o sacudirão perguntando: quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Se ele der a resposta errada, irão golpeá-lo com um grande martelo e mandarão para debaixo da terra por 70 anos. Alá, suplicamos que você nos dê as respostas certas quando for chegada a nossa hora. Olhei horrorizado para a cova aberta. O corpo já estava quase todo coberto de terra e eu me perguntando quanto tempo demoraria até o início do interrogatório. E se as respostas não fossem satisfatórias, o peso da terra esmagará suas costelas
Os vermes devorarão lentamente sua carne. Ele será atormentado por uma cobra com 99 cabeças e um escorpião do tamanho do pescoço de um camelo. Até o dia da ressurreição dos mortos, quando seu sofrimento poderá conquistar o perdão de Alá. Eu não podia acreditar que tudo aquilo acontecia bem ao lado da minha casa toda vez que alguém era enterrado. Nunca havia me sentido à vontade em relação ao cemitério, mas naquele momento me sentia ainda pior. Aterrorizado, decidi que precisava decorar as perguntas para responder corretamente ao interrogatório dos anjos após minha morte. O imã disse que o exame começaria assim que a última pessoa deixasse o cemitério. Fui para casa, mas não conseguia parar de pensar no que ele havia dito, então resolvi voltar e ouvir a tortura. Percorri o bairro tentando convencer meus amigos a me acompanhar, mas todos eles achavam que eu estava louco. Portanto, eu teria de ir sozinho. Durante todo o trajeto da volta até o cemitério, eu tremia de medo. Não conseguia me controlar. Logo, me vi diante de um oceano de túmulos. Eu queria correr, mas minha curiosidade era mais forte do que meu pavor. Queria ouvir perguntas, gritos, qualquer coisa, mas não ouvi nada. Então me aproximei até tocar a lápide. Porém, tudo que eu ouvi foi o silêncio. Uma hora depois, eu estava entediado e voltei para casa. Minha mãe estava ocupada na cozinha quando cheguei e contei a ela que havia ido ao cemitério, onde o imã disse que a tortura aconteceria. E voltei lá depois que as pessoas enterraram o morto, mas nada aconteceu. Moçabe, a tortura só pode ser ouvida pelos animais, ele explicou, não por seres humanos. Para um garoto de 8 anos, aquela explicação fazia todo sentido. Após aquele sepultamento, eu observava diariamente os outros corpos que eram levados ao cemitério. Depois de um tempo, comecei a me acostumar e a ficar por lá só para ver quem havia morrido. Ontem uma mulher, hoje um homem. Um dia levaram 2 pessoas, algumas horas mais tarde carregavam mais outra. Quando nenhum novo cadáver chegava, eu caminhava por entre os túmulos e lia a respeito daqueles que haviam sido enterrados. Morreu aos 100 anos, morto aos 25. Qual era o nome dele, de onde ele era? O cemitério se tornou minha área de lazer. Assim como eu, no início meus amigos tinham medo de ir lá, no entanto, desafiávamos uns aos outros a entrar naquela área à noite. Como ninguém queria ser considerado covarde, todos nós acabamos superando nossos temores. Até jogávamos futebol nos espaços vazios. À medida que a nossa família crescia, a Irmandade Muçulmana também se expandia. Em pouco tempo, aquela deixou de ser uma organização para pobres e refugiados e passou a incluir moças e rapazes instruídos, homens de negócios e profissionais liberais, que faziam doações para a construção de escolas e a manutenção de obras de caridade e clínicas. Vendo aquele crescimento, muitos jovens no movimento islâmico, principalmente em Gaza, decidiram que a Irmandade precisava se posicionar contra a ocupação israelense. Eles diziam: tomamos conta da sociedade e continuamos a honrar esse compromisso, mas aceitaremos a ocupação para sempre? O Alcorão nos ordena a expulsar os invasores israelenses. Aqueles jovens não portavam armas, mas eram durões e estavam loucos para lutar. Meu pai e outros líderes da Cisjordânia discordavam. Eles não queriam repetir os erros cometidos no Egito e na Síria, onde a Irmandade tentara aplicar golpes de Estado e fracassara. Argumentos que na Jordânia os irmãos não lutavam, principalmente participando das eleições, exercendo uma forte influência sobre a sociedade. Meu pai não se opunha à violência, mas não achava que seu povo tinha condições de enfrentar as forças armadas israelenses. Durante muitos anos, o debate dentro da Irmandade continuou e os grupos de base aumentaram a pressão por ação. Frustrado com a inércia da Irmandade Muçulmana, Fatih Shaqaqi fundou a Jihad Islâmica da Palestina no final da década de 70. Mas mesmo assim, a Irmandade conseguiu manter sua postura de não violência por mais uma década. Em 1986, um encontro secreto histórico foi realizado em Hebrom, ao sul de Belém. Meu pai estava presente, embora só tenha me falado a respeito muitos anos depois. Ao contrário do que informavam muitos relatos históricos inexatos, esses 7 homens participaram daquela reunião. O Sheikh Ahmed Yassin, que se tornaria o líder espiritual da nova organização, Mohammed Jamal Al-Natche de Hebrom, Jamal Mansur de Nablus, o Sheikh Hassan Youssef, meu pai, Mahmoud Muslim de Ramallah, Jamil Hamami de Jerusalém e Ayman Abu Taha de Gaza. Os homens que participaram daquele encontro estavam finalmente preparados para lutar.
concordaram em começar com a simples desobediência civil, atirando pedras e ateando fogo a pneus. O objetivo era despertar, unificar e mobilizar o povo palestino e fazê-lo entender a necessidade da independência sob a bandeira de Alá e do islamismo. Assim nascia o Hamas, e meu pai subiu mais alguns degraus rumo ao topo da escada do Islã.